E o Ver Mais está de volta ao vivo nessa terça-feira e eu recebo agora o urologista Dr. Márcio Carvalho que vai falar pra gente sobre disfunção sexual. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Rose. É sempre um prazer recebê-lo aqui e recebê-lo antes de você fazer você vai fazer uma viagem, vai para um congresso agora daqui uns dias, né? Nós vamos com o Congresso Americano de Urologia, que sempre nós temos o hábito já de ir para esse congresso, que reúne os maiores experts na área, né? É onde que... Nós vamos para Washington agora. Washington. Então sempre volta com mais novidades, né, Márcio? Sempre tem alguma coisa interessante. Na verdade, você vai firmar alguma coisa. Não digo que seja novidades para a gente trazer, porque quem está mais ou menos atualizado não precisa ir para congresso para se atualizar. Né? Então é mais o social, a gente conversar com os outros colegas de outros países. As ideias. Exatamente. Muda muito, Márcio. Vamos assim, quando a gente vai falar hoje da maior preocupação do homem na hora do sexo. Muda muito quando você conversa com seus colegas, do brasileiro para o americano. Interessante que muda bastante. Algumas coisas não são publicadas em trabalhos. Depois você conversando com as pessoas para a experiência dele, outros colegas, por exemplo, eu tenho um amigo na Itália que estudou comigo na França, e a gente sempre conversa e troca algumas ideias. É interessante a gente saber o que a gente pode de aplicar na prática, umas coisas que não foram ainda publicadas em trabalhos e que a gente começa a comentar um horário certo para tomar um remédio, a maneira como ele faz, a maneira como ele está fazendo. Então são coisas práticas que é interessante para a gente aplicar, trocar ideias para aplicar no dia a dia. A gente começava assim, é maior o medo do homem. Acho que o medo do homem é falhar. Ou tem alguns outros medos? Olha que interessante essa tua pergunta, Rose. Você veja bem, existe uma mudança já, eu posso dizer que é uma mudança de paradigma. Anteriormente, a maior preocupação do homem era realmente em falhar, mas você vê que isso mudou. Você veja que interessante, hoje ele está preocupado também com o desempenho da mulher. Que antigamente não ele se preocupava com ele mesmo, com a satisfação própria dele. Se a mulher teve prazer ou não, exatamente, hoje não. Portanto, hoje a gente pode dizer que uma das maiores queixas que o homem tem no nosso consultório no dia a dia é realmente o medo de ejacular muito rápido. E a mulher fica na mão. Na mão, bem exatamente. Na viúva. Então, essa é uma preocupação crescente que todo homem tem hoje em dia. E por que mudou essa preocupação? Mudar. Mas você veja bem, a mulher hoje, ela passou a ter um desempenho melhor. A mulher, assim, na sociedade, a mulher já está mais, ela tem mais liberdade em dialogar sexo com o parceiro. Então, ela não é uma mera espectadora hoje. Hoje ela não é mais atriz coadjuvante, ela é atriz principal. Ela foi para a vida, né? Exatamente. Para tudo, né? Para o trabalho, para tudo. Ela foi buscar o seu lugar, ela né? quer atitude, ela quer atitude. Ela até aceita as falhas de vez em quando que o homem possa ter, mas ela quer uma atitude. Ela quer uma atitude que o homem resolva isso, ou que crie uma melhor satisfação para ela. Então, é a liberdade feminina. Cada vez mais a mulher exige também ter prazer na relação sexual. Não é só o homem que tem que ter prazer. E aí o homem começou a ver que ele tinha que mudar o comportamento dele. Exatamente, porque hoje em dia a mulher está diferente. Não é como era antes, né? Uma mulher que ficava submissa ao homem. Hoje a mulher tem seu trabalho, tem sua liberdade, tem seu emprego. Ela é muito mais independente. E o que isso ocasionou? Ocasionou que o homem também passa a se preocupar com a situação. Ele não é o rei. E aí, será que não vem aí o homem fica com essa preocupação também? E aí muitas vezes a causa é a impotência ou a impotência vem de doença. Tudo. Não, mas às vezes isso também é uma das causas. Quer dizer, não existe problema sexual sem ter a repercussão do emocional. Às vezes, quando o homem falha de uma maneira ou de outra, sempre ele tem aquela tendência a ter o medo de falhar na próxima relação, ele tem o medo da falha, ele tem aquele receio de falhar. Então, isso cria um problema emocional. E quanto mais tempo ele demora para ter essa solução, ou seja, para resolver o seu problema, mais demorado vai ser a solução. E quais são os sinais que um homem pode perceber, ou até a mulher percebe, né, quando é casada? Quais são esses sinais, Márcio? Veja bem, o homem, quando ele começa a perceber que ele não está bem, ele começa a perder as suas ereções matinais. Todo homem tem 4 a 5 ereções de madrugada. Quando ele começa já a perder essas ereções e percebe que o seu desempenho sexual já não está muito bem no dia a dia com a parceira nota isso também. A parceira começa a notar isso e se houver um bom diálogo, ela pode até cutucar o homem para falar, olha, alguma coisa não está bem. Então, um dos sintomas são as ereções matinais. Matinais começam a perder. E a dificuldade, começa a ter aquela dificuldade de manter a sua ereção. Ele vai no momento, ele não consegue manter, ele chega na penetração e não consegue penetrar porque ele não consegue manter. Então é um sinal que começa. Só que isso é uma coisa que ocorre frequentemente, não é uma coisa esporádica. Uma vez ou outra, pode acontecer um cansaço, uma vez, bebida, pode acontecer dele falhar ocasionalmente. Mas quando essa falha começa a ser frequente, ou melhor seja, quando ele começa a se preocupar com isso, aí ele tem que procurar ajuda. Ô, Márcio, você falou até da bebida e realmente às vezes tem muitos homens que bebem e acham assim, vou beber porque, né, e chega na hora H, a bebida realmente é terrível, né? A bebida,
um certo volume, ela é inibidora. Inibidora do sistema nervoso central, inibidora também da resposta dá aquela sexual. moleza, né? A gente, quando bebe um pouquinho a mais, a gente percebe que a gente fica mole. Então o homem ele começa a perder, ele demora mais tempo para ejacular, ou seja, ele retarda a resposta sexual. Demora mais tempo para ejacular, demora mais tempo para obter uma ereção e às vezes não consegue obter. Isso aí eventualmente quando bebe. Agora, quando a mulher começa a perceber que o seu parceiro, né, tá falhando, qual que é a reação da mulher? Como que a mulher tem que lidar com isso? Veja bem, que pergunta importante, Rose. A mulher tem que ser compreensiva nesse instante. O homem está sujeito a falhas. Não achar assim, ele não gosta mais de mim, que muitas vezes nem deixou de gostar, nem deixou de sentir atração. Não existe super-homem, né? Não existe super-homem, homem conseguir e tal. Ele pode, muitas vezes, falhar. Isso acontece, não é... Mas a mulher tem que ter compreensão, ela não pode cobrar. Se houver uma cobrança incisiva naquele momento, vai fazer com que o homem realmente não consiga desempenhar bem nas próximas vezes. Ele já vai para a relação, como eu estava dizendo anteriormente, preocupado com o seu desempenho. E aí vai aquela coisa, né? Mas porque a cabeça comanda tudo, né? O cérebro é uma coisa terrível. Você achou que falhou. Se ficar aquilo na cabeça, a próxima vez e a outra... O que acontece? Começa uma descarga de adrenalina é anti-ereção, ele começa a suar, ele começa a bater mais forte o coração e falha mesmo. Se ele entra num jogo achando que vai perder, ele perde. Aí acontece aquela coisa, vai tomar cervejinha com um amigo, vai lá se reunir. Aí ninguém quer contar, né, Márcio? Os homens contam muita vantagem, né? Muita vantagem. É interessante a gente estar no consultório e os homens chegam até nós e falam, doutor, olha, eu estava no meu consultório, eu estava no meu dia a dia, na cervejinha com meus amigos, eu falo que eu sou o máximo, que eu sou bem, mas eu não sou nada, doutor. Eu não consigo ter nada, mas eu falo porque eu não posso contar desvantagem. Então, o homem tem essa peculiaridade de contar sempre vantagem. Aí, às vezes, tá ali, né? Ela fala, puxa vida, doutor, eu ouvi meu amigo falando como ele estava bem, por que eu tô nessa situação? O homem, então, geralmente, ele tende a supervalorizar a condição sexual. Ele não conta as falhas. Então, as pessoas não podem se basear pelo seu amigo. Então é melhor tirar a informação com o profissional, que vai explicar de maneira adequada e muitas vezes vai solucionar o problema dele. E, Márcio, daí é muito difícil recuperar a potência de um homem, leva muito tempo, há casos que não se recupera. Olha, não existe em medicina sexual caso que não se dê para recuperar, Rose. Então isso é importante a todos saberem. Não existe um caso que a gente pode dizer que é difícil ou que não haja uma solução. Existem casos, uma situação que seja bem investigada, uma situação que a pessoa começa a ter o seu diagnóstico, ele tem a chance de recuperação. Mas mesmo caso de cirurgias de câncer de próstata, mesmo em caso de cirurgia, assustam muitos homens, né, quando falam em cirurgia de... Exatamente, mas mesmo a cirurgia de próstata tem recuperação, que a pessoa não pode ficar sentada esperando a potência retornar sozinha. Tem que ter uma ajuda, a gente chama de reabilitação sexual, que tem que começar antes de operar até. Não tem que esperar a cirurgia, depois da cirurgia um certo tempo para ver se recupera. Não, nós começamos um tratamento de reabilitação antes. Ô, Márcio, você é urologista, mas é também do CIESMA, né? Que é aquele... Certo. Então, você consegue fazer até como se fosse um acompanhamento para o paciente quando ele vai no consultório, porque além de médico, acaba virando um psicólogo, exatamente. Assim. Nós temos que... Não existe disfunção sexual, Rose, sem ter um envolvimento emocional. Então, a gente acaba lidando com o paciente de uma maneira global. A gente tem que ver o paciente como um todo, tanto do seu ponto emocional, psicológico, que está influenciando também, que vai ajudar na solução do tratamento. Muitas vezes nós temos que lidar com esse psicológico, não é? Nós temos que lidar com essa área também que tem muita influência. Muitas vezes nós já melhoramos a parte física e tem que melhorar também o emocional. O papel da mulher é fundamental, mas às vezes a mulher também tem a baixa estima, já acha que o homem já não está gostando mais dela, né? Mas não e isso, pode, em vez de melhorar a situação, complica a situação, né, Márcio? Por isso que é até importante a mulher participar da consulta. Então eu convoco as mulheres, quando o homem não está bem, que participe das consultas, que possa ajudar até a escolha de um certo tratamento. Ô Márcio, vamos deixar o site, né, do CISA, que ali as pessoas também podem mandar perguntas para você, às vezes tem vergonha, antes de criar coragem no consultório, mandar uma perguntinha ali que vocês respondem, sem dúvida, né? no www.ciesma.com.br, né, Ciesma com C de cachorro. E o CIESMA promove encontros, Márcio? Nós fazemos palestras, nós fazemos reuniões científicas para discutir a parte de sexualidade. Então, é uma maneira das pessoas se informarem a respeito de sexualidade. E entrando no site, elas conseguem acompanhar quando tem essas palestras? Conseguem. Tem esse problema, mas primeiro quer... Não, nós já fizemos né? palestras ao vivo, pela internet, então tem toda uma forma da gente poder informar as pessoas. Não é uma consulta, na verdade, é uma informação, é um centro de informações. Mas às vezes a pessoa consegue tirar uma informação e depois cria coragem até para poder procurar seu médico, então ele pode tirar né? uma informação, ele pode falar com a gente, mandar um recado, a gente responde e a pessoa pode ser melhor orientada para o seu tratamento. Bom, Márcio, eu queria mais uma vez agradecer sua presença aqui no Ver Mais. Sempre à disposição, Rose.